Cara, muito legal, obrigado, Leandro, obriguado, Rubinho, obrigado, Leandro. Cara, é bacana porque eu vou te falar, faz o quê? 3 dias que eu tô aqui, é a segunda vez que eu vim pra Guanambi, eu tô me sentindo baiano já. Realmente eu saí do Rio Grande do Sul, mas eu vou deixar claro, né? Eu sou paulista, da capital, paulistano mesmo, mas a minha família é do interior de São Paulo, de Marília. E a gente sempre teve muito contato com produção, né? Produção de leite, minha família é da seringueira, do café. Então a gente acabou pegando gosto por isso desde pequeno. Mas eu fui criado no azulejo, lá em São Paulo, lá com a minha mãe, com meu pai e tal, e peguei muito gosto por isso. E aí foi quando começou a minha vida profissional. E é legal de conseguir viajar hoje para vários locais do país. E aí a cada local que você vai, você fica 1, 2 dias e fala, pô, mas eu faço parte desse meio aqui. Então, é a segunda vez que eu vim pra cá, é uma região... A primeira vez que eu vim, eu falei, cara, mas que lugar show isso aqui. Sempre que você sai da sua casa, o lugar que você vai é mais legal. E quando alguém vai na sua casa, ele acha que aquele lugar seu é melhor que o dele. Isso é a experiência de você poder conhecer novas pessoas, novos sistemas, novas produções, novas propriedades, novos ambientes. Isso é enriquecedor, né? Então, a gente ter essa oportunidade de olhar tudo isso é muito bacana. Eu agradeço aí as palavras para estar aqui, né? Pois é assim, acho que até demais. mas é interessante isso daí, porque a referência é quando você vê que alguma coisa que você está fazendo, que você está falando, está impactando pelo menos uma pessoa. E eu me dei conta disso, a vida inteira trabalhando com pecuária ou com produção. E teve um negócio que aconteceu na minha vida, foi muito impactante, quando nós montamos eu mudei para Bagé, no Rio Grande do Sul, em 2006. E para quem for pesquisar, você vai ver que Bagé é na divisa do Brasil com o Uruguai. Então, os marcos da divisa entre os países, eles estavam dentro do campo. A gente fazia supermercado no Uruguai. E quando você sai recém-formado, você tem meio que uma presunção de algo que eventualmente você não sabe. Então, você fala assim, não, eu aprendi isso aqui, eu vou fazer, vou acontecer, e tá. E com alguma falta de experiência, tem uma coisa que você nunca vai ganhar, é do ambiente. O ambiente vai dar no meio de você, e se você não respeitar aquilo, a chance de dar erro é enorme. Vou te dizer que praticamente é 100%. O que significa isso? De que cada região, aqui tem várias, a gente identificou isso aqui, enfim, fatores que são restritivos à produção. Eu não estou falando de pecuária, não, estou falando de qualquer coisa, estou falando de agricultura. Enfim, qualquer atividade que a gente dependa de clima então passa a ser um fator determinante. Mas não é só esse, não. Mas quando eu mudei para essa região, aquela região ela estava me mostrando algo visual que eu não estava acostumado. E essa presunção que eu estou falando, e uma certa até arrogância, não, esses caras aqui estão tudo errado, esses caras estão loucos. Como é que esse pastinho desse tamanho, dessa altura, como é que é isso? Não é assim. E aí, o ambiente nesse local, ele deu uma machadada na minha cabeça. Falei, não, segura a onda aí, porque você tem que aprender com esse lugar, ver quais são as opções que você tem de produção e crescer com elas. E foi isso que aconteceu comigo. Então, esse local, que não tinha nada a ver com a experiência que eu tinha até então, foi a maior virada de chave que podia acontecer. Por exemplo, você está ali no Sudeste, Centro-Oeste, enfim, locais que têm potencial de produção muito alto, como esse aqui, você consegue trabalhar com plantas forrageiras, no caso tropicais, que tem um potencial de produção enorme. E esse potencial enorme significa que você vai conseguir ter uma capacidade de animais por área maior. Isso é nítido. Quando você vai para regiões mais temperadas, mais ao sul, quando você vai para o Uruguai, quando você vai para a Argentina, quando você vai para a Europa, no caso daí outro hemisfério, você vai trabalhando com plantas de clima temperado que, na verdade, elas produzem muito bem
mas a capacidade de suporte delas, quando comparada com as que a gente está acostumado nessa região, no Centro-Oeste e Sudeste, é muito menor. E se ela é menor, e você não está olhando ainda o indivíduo, não estamos falando nem do boi aqui ainda, nem da vaca, nem do bezerro. Mas quando é menor, a primeira coisa que vem na tua cabeça é uma presunção visual. Não, isso aqui não produz igual ao outro. Mas não produz mesmo, porque o ambiente é diferente, a planta é diferente. Então, a hora que você começa a entender que aquilo tem um potencial produtivo muito grande, mas para aquele ambiente, você não pode comparar um tipo de exploração de um lado contra o outro tipo de exploração do outro. Essa comparação ela é ingrata. E o que aconteceu comigo foi que nesse período, né, em Bagé, a gente conseguiu eu particularmente consegui identificar de uma forma muito agressiva essa diferença. E quando isso eu entendi, e aí depois eu posso até explicar como é que foi esse projeto lá, mas só para vocês terem uma ideia, eu consegui fazer a fazenda evoluir muito, mas ela me mostrou primeiro. E aí eu falei, então tá, vamos junto agora que eu aprendi, eu sei como é que é, agora daqui para frente eu vou usar os meus conhecimentos para poder potencializar isso daqui. Quando isso, nós estamos falando tudo isso por causa da referência que foi o que você falou, que eu não esqueci. Quando isso aconteceu e esse projeto foi montado, eu percebi, e quem é produtor aqui sabe como é que é isso, não é fácil você ir numa fazenda. Nós acabamos de vir de uma aqui, demorou 1h30, quando é perto. Às vezes demora 2, demora 3 horas. Você receber alguém na sua casa, na propriedade, é difícil, porque é tempo, distância, pode estar chovendo, pode estar fazendo frio, pode ter barro, pode estar seco, né? Pode estar muito quente. Então, é difícil isso daí. Quando eu reparei que muitos produtores iam lá para ver o que a gente estava fazendo, era muito bacana. Mas a partir do momento que eu vi que não era que eles queriam ver o que eu estava fazendo, mas sim ouvir o que eu tinha para falar, eu falei, opa, pera um pouquinho, então parece que aqui nós temos uma chance de, além de ser produtor, de fazer com que essa informação chegue a um número maior de pessoas. Foi aí que me deu o clique. O que eu comecei a fazer, Danilo? Eu comecei a gravar meu dia. Do nada. Eu nem sabia o que eu ia fazer com aquilo. Mas eu sabia que do caminho da minha casa até o último piquete, ou potreiro, ou invernado, não sei, manga, né? O manga ou piquete que se fala aqui, alguma coisa ia acontecer. Alguma coisa legal eu ia me deparar, alguma coisa legal eu ia ver. E eu pegava meu telefone e começava a gravar. E alguma hora isso aí ia virar um conteúdo. Eu comecei a gravar. Eu achava uma porcaria os vídeos, cara. Mas eu falei, mano, vamos seguir. O telefone era um iPhone 4, né? Quer dizer, tudo conspirava. Mas a partir daí, compilando o material, tendo conteúdo na mão, eu estava em casa. Isso pode acontecer com qualquer um. Qualquer um. Pode ser em qualquer atividade. Eu estava em casa, num sábado, assistindo um programa na televisão. E a chamada era, não perca no próximo bloco. Como que você pode ter um negócio online sem sair de casa? Eu falei, vou assistir isso aí, ué. Aí, voltou, comecei a assistir, falei, eu preciso conhecer esse cara, porque ele está falando que eu consigo trabalhar de qualquer lugar, da onde eu estiver, podendo fazer com que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas. Isso aí, eu acabei seguindo essa pessoa, acabei fazendo um programa de mentoria de marketing digital com essa pessoa, e eu mesmo não tendo nada na minha mão de produto, ele falou, não, você tem um negócio muito legal, eu vou apostar em você. E nasceu, talvez, um dos primeiros conteúdos de marketing digital de pastagem no país. Então nós criamos o Pasto Online, que acabou impactando um número muito grande de pessoas. Só que aí, como você falou de referência, qual é a grande referência? Qual é o grande impacto? É quando você fala para alguém, não faça isso que eu fiz que deu errado. Esse é o maior impacto. Sabe aquilo que você fala para o teu filho? Aquilo não é balela. Só que quando você é criança, você não acredita no teu pai. Meu pai é chato pra caramba. O que tá falando me enchendo o saco? É verdade aquilo. Então, se o DNA da nossa informação ou do que a gente faz hoje
A princípio, primeiro, não faça isso que eu fiz errado, porque vai dar errado. Então, não errar é muito melhor no começo do que sair gastando algo que você não vai saber recuperar. É melhor que você comprar um carro automático, mas você nunca pegou um carro automático. Ele é melhor? Eu acho que ele é. Mas se você não souber dirigir, não vai adiantar nada. Então é melhor segurar o ímpeto do erro para depois acertar. E foi assim que nasceu tudo isso daí. Na verdade, eu entendo essa escala de evolução das coisas, né? Mas acho que a gente tem que olhar um pouquinho antes e não faz muito tempo. Eu me lembro muito bem, ainda na universidade, estudando as aulas, por exemplo, de agricultura, e os dados que o professor colocava eram dados, mostravam dados de produção do Brasil, não sei o quê, de outros países e dos Estados Unidos e tudo, e a gente sempre estava mal. Então você estudava aquele conteúdo, aquela matéria, com vergonha. Com vergonha. Eu não queria estar aqui em 7º lugar. Né? Eu estou estudando na faculdade de agronomia, eu queria estar no primeiro, eu queria ver esse dado como o primeiro, o maior produtor. Isso faz muito pouco tempo. O que aconteceu? Eu acredito. É só uma organização que aconteceu, e de pessoas focadas que entenderam o seguinte: olha, se eu só me dedicar a isso, se eu for o profissional desse negócio, que na verdade começou querendo o bem da família. Foi isso que aconteceu com os caras. Entendeu? Não, eu vou sair daqui do Rio Grande do Sul, eu vou lá para o Mato Grosso, eu vou abrir uma cidade, eu vou morar no meio do mato. Por quê? Por ideal? Não, porque eu queria bem para minha família. Eu queria melhorar toda a minha condição que eu tinha, né? Eu tinha uma propriedade muito pequena, eu tenho condição de ter uma maior. Então, esse envolvimento direto com isso foi o primeiro passo. Segundo, a agricultura conseguiu usar de uma forma muito pragmática a informação que tinha sido gerada. A agricultura ela consegue empacotar muito bem tecnologia. Então, se você vai produzir soja, independente de onde você esteja, existe um protocolo de produção. Isso também para milho e tal. Ou seja, se você usar o que está disponível, o insumo que está aqui, com essa técnica que está aqui, se chover, pode ter certeza que você vai colher. Se vai dar dinheiro ou não, é outro problema. Depende de como que seu cara comprou adubo, mas que ele vai colher, ele vai. Então, esse pacote tecnológico trouxe muita garantia e condição para o cara produzir mais. Outra coisa, conforme vai tendo uma melhora do mercado e um posicionamento do país perante o mercado mundial, você vai tendo cada vez mais segurança. Porque antes você produzia menos, mas agora o teu volume está aumentando. A tua oferta na prateleira está aumentando. Aí você fala assim, espera um pouquinho, o que está acontecendo com esses caras? Agora é muito fácil. Você pega só o mapa mundo e olha o Brasil, aí se você olhar para a esquerda, tem Cordilheira dos Andes e tem o Pacífico, tem o Chile. Se você olha para baixo, vai chegar também em condições que não tem a mesma potencial de produção. Quando você vai para cima, chegou na Amazônia e América Central. Daí você vai chegar nos Estados Unidos, beleza. Que é autoprodutor e autoconsumidor daquilo que eles fazem, né? Aí você vai para o lado de cá, tem África, não sei o que eu estou querendo dizer? Quando enxergaram que a partir do momento que eu tenho condição de comprar alimento de um país que consegue produzir o ano inteiro e não tem como competir com outros países, não tem como competir na maioria das commodities que a gente faz, esse negócio não teve fim. E não tem fim. Então a gente vem experimentando aumentos de produtividade, por quê? Porque o cara que produzia 40 sacos por hectare de soja, por exemplo, ele viu o seguinte: peraí, se eu me qualificar um pouco mais, eu venho para 55. Opa, eu estou com potencial para 70 e eu estou evoluindo no meu negócio. Mas agora eu preciso melhorar a minha máquina. Aí ele viu que tinha um outro desenvolvimento numa outra máquina. E o cara foi cada vez mais se qualificando. Mas ele pegou, Danilo, um norte de que a pesquisa fez tudo, e esse dado de pesquisa, de desenvolvimento, de multinacionais ou de instituições e tal, esse conhecimento chegou muito rápido no campo, ele foi empacotado muito rápido para o campo.
E ele foi utilizado. Na pecuária, esse pacote ele não existe, né? Não existe cada região de pecuária do Brasil, ela é particular. O que você pode é usar conhecimentos e técnicas similares a todas as regiões, mas você não pode falar que a pecuária aqui de Guanambi é a mesma que eu faço de São Borja, porque ela não é, ou a de São Paulo. Mas o fundamento é o mesmo. Então, quando a gente olha e todo esse uso dessa tecnologia, capacitação de técnico, capacitação de profissionais, as pessoas indo no campo dividindo conhecimento, né? Então, hoje você para num hotel em qualquer cidade do interior, tem caminhonete de empresa para tudo quanto é lado, de vendendo tudo quanto é coisa, apoiando o produtor e tal, né? Então, isso é um negócio que não tem volta. Não tem volta, mas vale lembrar que nós temos um caminho enorme de produtividade ainda. Quando as pessoas falam assim para mim, Felipe, qual que você acha que é a maior fronteira agrícola do país? Eu falei, a maior fronteira agrícola do país é aquela onde você está. Porque tem área para explorar melhor na minha cidade, como tem aqui. Como tem em São Paulo, como tem em qualquer lugar, né? Hoje, no caso de pecuária, a gente consegue duplicar, triplicar ou quadruplicar a produção de pecuária nacional. Eu não sei quanto tempo vai demorar isso. Mas sem abrir nenhum hectare de terra. Simplesmente melhorando a produção, verticalizando aquilo que você tem. E esse conhecimento existe. Entendeu? Então, sair de importador para virar o que virou não foi do dia para a noite. Mas foi muito rápido, porque a evolução foi muito rápida. A adoção da tecnologia foi muito bem usada. E aí a agricultura não é pragmática, não tem romantismo. É pragmático. Se você errar o disco do sorgo, vai nascer. Se você não inocular a semente de soja, vai dar mal, né? Então, se você não controlar a cigarrinha no milho, não vai colher. É fato isso. Então, não tem romantismo. O negócio é pragmático. E é isso que o pessoal começou a usar, entendeu? Então, eu vejo que o uso correto da tecnologia fez com que o salto fosse muito grande. E vale uma coisa aqui, o agricultor entendeu que tecnologia não é sinônimo ou obrigação de ser investimento alto. Não é. O cara trocar de repente um disco turbo na frente de uma plantadeira ao invés de uma botinha mudou completamente a produção dele. Isso é uma adoção tecnológica, entendeu? Com poucas coisas que transformam muito. Isso é tecnologia. Não é assim, não, é um sistema de que eu tenho que botar na fazenda que é 100 mil reais e isso é tecnologia. Não, isso não é tecnologia, né? Então, é o uso adequado daquilo que está faltando para você potencializar o seu negócio. E a agricultura fez isso. Ela fez e ela poderia ter sido muito mais, porque as novas gerações encontraram ainda nas gerações que estavam acima alguma resistência. Isso está melhorando, mas ainda existe. Mas, enfim, eu acho que isso cada vez vai mais aumentar. A gente tem, só fazendo assim um overview do país, 70% das áreas de pastagem no Brasil, elas estão ou degradadas ou em processo de degradação. O que significa isso? Que eu tenho 30% da área que está evoluindo. Você entende por que a gente pode duplicar, triplicar ou quadruplicar na mesma área? Por que isso acontece? Porque manejo de pasto é talvez o maior gargalo da pecuária nacional. E existe um erro conceitual de que eu vou melhorar a minha propriedade à custa de muito investimento em outras coisas, em insumo, não sei o que e tal, que não é verdade. Então, entender ciclo de planta forrageira, entender quando que chove mais ou menos, entender qual é o ciclo que eu vou realmente ter condição de explorar pasto na minha região, faz todo sentido. E é isso que tem que ser feito. Então, com muito pouco, eu falei isso agora à tarde lá para expor do seu Plínio, com muito pouco você faz muito. Por quê? Porque são poucas adoções que você tem que fazer que transformam a sua propriedade de uma hora para outra. E manejo de pastagem é uma que impacta direto. Então vamos lá. Eu tenho
hoje identificado numa propriedade que eu tenho tantos hectares de pasto degradado. O que a gente tem que fazer primeiro? E isso serve para o produtor que está ouvindo, o fazendeiro, o estudante e tal. Isso que eu vou falar agora, você faz amanhã na sua fazenda. Amanhã. Ou agora mesmo, quem for mais, que tiver relacionado com essa propriedade há muito tempo, ele vai saber o que eu estou falando agora. Para pensar, nesse momento, cara, que você está ouvindo a gente aqui, lá na sua propriedade, qual é a maior dor do seu negócio? Serve para você fazer isso agora aqui também. Então, o que é a maior dor? É de repente onde alaga, de repente onde tem pedra, onde a declividade de repente é uma pirambeira, ou um lugar que não tem água de jeito nenhum, que o gado não chega, não sei, qualquer coisa. Quando você identificar, e eu sei que você já deve estar até pensando lá na tua propriedade o que deve ser a dor lá do negócio. Quando você identifica isso na sua propriedade, e depois eu identifico isso com a minha, junto com a do Rubens, depois com a sua e de todo mundo, eu acabo tendo uma ideia de qual é o fator limitante dessa região. Então, se a gente conversar meia hora aqui, provavelmente nós vamos conseguir identificar qual é o principal fator restritivo de Guanambi. Eu vi áreas aqui que tem solo com análise de solo fantástica, que não precisa fazer nada. Eu vi áreas que são super planas e boas. Eu vi áreas com boa drenagem em termos de textura de solo. Mas eu vi invariavelmente em todas as áreas que não tem água. Qual é o fator limitante dessa região na minha visão, de 2 vezes que eu vim aqui? Água. Tem tecnologia para resolver isso? Tem. Então, o potencial biológico da sua fazenda, da sua propriedade, ela é limitado pelo fator mais restritivo. Um elo de uma corrente quebra onde ele é mais fraco. Então não adianta eu querer imputar um monte de coisa ali dentro se me falta uma que é primordial. Então, se você identificar isso, então vamos botar número nesse negócio agora. Então vamos dizer que eu tenho condição de produzir, vamos falar em quilo, porque quilo é bacana, todo mundo consegue entender. Vamos falar que a minha propriedade tem condição de produzir 200 quilos de carne por hectare ano, peso vivo, tá? E eu estou produzindo 200, eu estou sendo altamente produtivo. E não importa a minha taxa de lotação, o que me importa é que o meu potencial é aquele e eu estou todo dia e todo ano batendo aquilo lá. Eu sou produtivo. Agora vamos pegar, em vez de estar em Guanambi, vamos lá na minha propriedade em São Paulo, que tem potencial para produzir 800 quilos de carne por hectare ano. São 4 vezes mais o exemplo que eu acabei dando aqui de Guanambi. Eu estou falando qualquer número para a gente fazer um exercício. 4 vezes mais. Mas se eu estiver produzindo 400 quilos, que é metade do potencial, mas é o dobro do daqui, eu sou improdutível, porque eu estou metade do caminho andando. Então, qual é o melhor? Não importa, e o melhor é aquele que eu consigo explorar aqui, né, na sua região. Então, o caminho de como fazer da construção da melhora de cada propriedade passa por manejo, você entendeu? Porque se eu identificar qual é o melhor manejo daquela base forrageira, o que é a base forrageira para quem está ouvindo? São os pastos que você tem lá na tua fazenda, né? Enfim, qualquer espécie que tem aqui na região, que tenha na tua propriedade. E qual é a ansiedade do produtor? Primeira coisa que faz, ele troca a planta forrageira. Então ele tira o bufinho dele lá e vai plantar uma braquiária porque falaram que é bom. A primeira coisa que o cara faz. Ele vai e troca, mas ele troca antes dele ter chego no potencial biológico da planta que ele tinha. Mas como é que você vai trocar alguma coisa se aquela que você tinha lá, você não chegou no limite? Por isso que manejo de pasto é a principal dor da pecuária nacional. A partir do momento que você ajusta isso e está redondinho, eu acabei de vir de uma fazenda redonda. Redonda. Claro, com alguns ajustes deu para ver? Deu. Mas uma coisa deu para ver. Não tem nenhum animal passando fome e não vai passar fome. Aliás, muito pelo contrário. Os animais estão ganhando peso. Aqui nessa cidade, nesse município. Por que isso está acontecendo? Porque está sendo equalizada a produção de pasto com a quantidade de gado. Uma fazenda é um restaurante.
Você tem que oferecer comida todo dia, 365 dias, para aquela clientela sua que está lá. Aquela clientela são seus animais. Independente se é boi, vaca, caprino, ovelha, não interessa. Então, a oferta de pasto, que a gente fala, com a demanda, que é a quantidade de boia que os bichos têm que comer por dia, tem que estar adequada. Você não pode fazer o bicho passar fome. Entendeu? Então, veja que essa ansiedade, ela acontece muito antes por culpa do próprio produtor. Você quer ver o que é perder 1 quilo de um boi? Olha só. O animal perdeu 1 quilo. Então, ele foi menos 1. Cada 1 a menos que você perde, você precisa de 3. Ó. Vai para baixo. Então, é menos 1. Se eu voltar a 1 quilo para onde eu parti, para voltar para onde eu saí, é a mesma coisa que ir para fazenda, né? Você vai 10 km, tem que voltar, dá 20, né? Então eu fui menos 1, eu voltei para 1. Então já são 2 quilos que eu tenho nessa brincadeira. Mas eu teria que ganhar mais 1 quilo, que era onde eu queria colocar ele lá. Então são 3, velho. Então para cada quilo que um boi perde, você precisa botar 3 nele. Agora eu pergunto, isso é caro ou não? Para cada quilo de arroz que você vai no supermercado, será que você tem que cozinhar 3? Isso fica caro. Você não faz isso na sua casa, né? Então, a primeira coisa é identificar na região ou na propriedade que seja esse fator limitante. E a partir do momento que o cara respeitar isso daí, ele vai ver que se ele manejar direito, o negócio vai mudar. Isso aconteceu. A última vez que eu vim aqui, foi até o Ariston que falou para a pessoa, conhece ele, né? O Ariston me falou ontem, ela falou, Felipe, você me deu uma dica aqui da última vez que você veio, e eu não acreditei muito não, mas eu fui e fiz, mas eu falei, e aí? Mas o negócio mudou demais. Eu falei, claro, mas tá claro que é para fazer isso aqui. Entendeu? Se o gado da gente pudesse sentar e trocar uma ideia para nós, igual num podcast aqui, cara, vocês não imaginam o que essa vacada ia falar para você. Então, e o bicho fala contigo todo dia. Ele fala todo dia contigo. Ele fala através do score corporal, ele fala através de comportamento, ele fala através de... Você quer ver? Se você entrar numa propriedade e o gato tiver tudo junto, num canto só de um piquete, a carga está errada. Tem muito bicho para pouco pasto. Agora, se você entrar num piquete e o gado está todo esparramado, a quantidade de pasto está correta para a quantidade de gado. Então, são coisas visuais que é muito fácil de você aprender. Isso é tecnologia. E até agora nós não falamos, Danilo, em botar nenhum real na fazenda. Nós não estamos botando nenhum pila aí até agora no negócio. Nós estamos só botando provocação. O que é provocação? Cara, para na tua casa. Você quer ver o que é trabalho? Eu aprendi a trabalhar. Você para na tua casa, olha para o teto durante 2 horas, mas não faz nada, desliga o celular e pensa o teu negócio. Você está trabalhando pra caramba nessas 2 horas quando você está olhando para o teto. Mas não é para dormir não, é para pensar o negócio, né? E aí você vai agir. O que a gente faz? Acorda de manhã, sai na correria, caminhonete não sei o quê, tem que pegar o parafuso, papá. Você não pensa. E quando você chega na fazenda, você segue não pensando, entendeu? Você reage ao meio. Apagando, é a cerca que arrebentou, é o boi que pulou não sei aonde, é a vaquinha que não sei do que, é a bicicleta do cara que quebrou, é o trator que não sei o que, é a roda, porque o manchão, não é? Mas se você para 5 minutos... Eu sempre matava 1 leão por dia. E eu tenho um amigo que fala assim, a gente tem que ser protagonista nesse negócio. O que significa isso? Você tem que ser o cara que atua. Você é o ator desse negócio. E quando você os teus funcionários te veem desse jeito. As pessoas que estão no seu time. Mas se você não vai combinar com eles, como é que você quer que ele venha para o lugar que você quer que ele vá se você não falou isso para ninguém? Então pensar o negócio, para mim, é 90% do caminho. É só isso. Aí depois, os outros 10%, nós vamos ver onde é que nós vamos alocar o dinheiro, o recurso, isso, aquilo e tal. E aí nós estamos sendo reativo a 90% e só sendo funcionário das nossas vacas. E em 10% nós estamos tentando ser empresário. Não é assim que vai funcionar. Eu tenho que ser 90% empresário e 10% reativo. Quando eu percebi isso aí, a minha pecuária começou a decolar. Sem botar um pila. Mas pensando no negócio. Eu acho que isso que falta. É isso que falta do cara. Porque, um patrimônio de uma... A gente faz uma conta aqui. Essa conta assusta. Mas o cara que tem um patrimônio, o nosso maior patrimônio é a terra. E como é que nós não vamos cuidar desse bem? Você mora lá, ou quem está ouvindo aqui que tem uma propriedade, mora numa casa. Se começa a trincar a casa, você deixa trincar ou você vai arrumar?
Por que a casa você vai lá e arruma o trinco, troca o vaso, arruma a torneira e tal, e na fazenda você deixa trincar, você deixa quebrar o vaso? Não faz sentido, né? Então essa é a provocação. Essa pergunta é muito legal e ela dá um simpósio. Mas produzir pasto é muito difícil. Colher é mais ainda. Então pensa só. O Rubão planta soja aqui, planta algodão. Aí faz todo aquele trato cultural. Pergunta pro Rubens se na hora que ele vai colher a soja dele lá, se eles não regulam aquela plataforma para não cair nenhum grãozinho no chão. A eficiência da colheita também na agricultura, ela evoluiu absurdamente. A gente estava conversando sobre a qualidade da pluma, do que uma folha pode interferir, quer dizer, coisas que o cara tem como controlar, porque é uma questão de regular a máquina. Então, você consegue fazer isso daí. Como é que você faz essa regulagem de colheita do pasto? Você tem várias colheitadeiras do pasto, que são ali, ó, aquelas ali da foto. Cada animal seu é uma colheitadeira. Cabe a todo mundo entender que se eu somar essa galera aqui e transformar todas elas em uma única colheitadeira, eu estou colhendo pasto. E no melhor situação de alguns sistemas de produção, você vai, Danilo, a 70% de eficiência de pastejo. Se você, se eu tenho 10 toneladas de matéria seca, eu consegui colher 7 toneladas. Essa eficiência é muito alta. Normalmente, em planta tropical, nós estamos falando de uma boa eficiência entre 50 e 65, que já é muito alto. Como é que você vai comparar um negócio que não perde nenhum grãozinho numa plataforma contra um outro que você deixa 40% para trás? Essa já é a grande diferença entre agricultura e pecuária. Só que você também tem que pensar o seguinte, aquele 40% que ficou para trás, a gente chama de resíduo. O que esse resíduo está fazendo? Ele é fonte de resto de folha, ele é fonte de haste e de carboidrato para a planta rebrotar. Ela vai rebrotar a partir daquilo. Então, se você imaginar que depois do primeiro pastejo que o pecuarista deu na estação de crescimento, só aquela primeira vez vai sobrar aquele resíduo, eu preciso colher tudo que cresce a partir do resíduo até o animal voltar naquele piquete de novo. E se eu conseguir ser eficiente nisso que cresce toda vez, a minha colheita é alta. E aí eu estou podendo ir em direção à agricultura. Então, o passo importante com relação a isso é, de novo, manejo. Outra coisa, a planta agora, no caso, ela é responsiva a 3 fatores preponderantes de crescimento. Falando bem mais simples, tem 3 coisas que fazem com que uma planta ou um pasto cresça: água, luz e temperatura. Na falta de algum deles, o crescimento diminui. Na presença de todos eles, o crescimento é máximo. Máximo se a fertilidade do solo estiver corrigida. Mas, tirando essa parte do solo, o que a planta precisa é água, luz e temperatura. Por que então o pasto não cresce todos os dias? Porque nem todos os dias tem chuva, tem luz e tem temperatura igual. Todo dia é um dia diferente. Se isso acontece, eu tenho taxas de crescimento de pastos diárias, semanais, mensais, semestrais, anuais diferentes. E é por isso que em qualquer região você tem mais acúmulo de forragem numa época e menos no outro. A última vez que eu vim aqui, não tinha esse monte de pasto na beira da estrada que vira um corredor. Parece um túnel. Por quê? Porque na época que eu vim aqui, não tinha crescimento de pasto. Esse pasto todo cresceu de um ano para cá e virou um túnel na rodovia, né? Então, você está entendendo que a gente tem aqui um fator limitante que é a água. Por que quem produz irrigando aqui produz bastante? Porque aqui tem água, porque tem luz, porque tem temperatura. Aqui que faltava? Água. Você aperta um botão, faz irrigar, produz bastante e produz o ano inteiro. Porque as variações entre temperatura e luminosidade
Nessa região, ela varia menos ao longo do ano. O que varia muito e é drástico é a água. Então, a gente precisa ter esses 3 fatores. Quando você tem esses 3 fatores, tem crescimento. Só que agora tem um outro problema. Como todo dia é diferente, a planta chega num ótimo... Esse é o ponto fundamental. A planta chega num ótimo de produção quando ela está interceptando 95% da luz que chega no pasto. Então, vamos deixar isso agora mais simples. Imagina que o céu é uma formiguinha e você está lá no chão, olhando para o céu. 5% daquela luz do sol você vai conseguir enxergar. Esse seria o ponto ótimo para você voltar o gado naquele piquete para pastejar. Por quê? Porque a partir desse ponto, o pasto está mais alto. E se ele está mais alto, ele começa a morrer mais folhas embaixo e tem crescimentos e aparecimento de folhas menor para cima. Ou seja, morre mais do que nasce. Morre mais do que cresce. Poxa, se morre mais do que cresce, eu estou indo para baixo. Então, se você sair amanhã aqui, qualquer um, pega a rodovia aqui e vai olhar. Todo aquele pasto que está no acostamento, ele está mais seco do que verde. Por quê? Porque ele está acima do ponto que ele deveria ter sido colhido. Então tem muitas áreas de pastagem que eu vi aqui, e foi isso que a gente conversou com o Ariston ano passado, é que o medo do período seco faz o pecuarista deixar o pasto muito alto. Mas ele deixou de colher aquele pasto durante a época de crescimento total. Isso é tão ineficiente quanto ter o pasto rapado. É tão ruim quanto, se não for pior. Entendeu? Então eu preciso, quando eu tenho essas condições de crescimento, colher o pasto. E com o manejo eu ter outra área para o período seco, que acumulou aquela forragem, que aí com outra estratégia eu vou colocar os animais lá. Então esse é o principal ponto. Então eu tenho tal capim na minha fazenda, eu preciso entender quais são as alturas de entrada que eu tenho que botar aquele gado no piquete e qual é a altura de saída que eu tenho que colocar naquele piquete. Você pode botar um palanque no meio ali, um pedaço de pau, qualquer coisa, e marca com a tinta. Ó. Quando chegar nessa altura eu tenho que botar, quando chegar nessa altura aqui embaixo eu tenho que tirar. Qualquer um vai ver isso. Se você respeitar isso na planta forrageira, Danilo, você está dando o que para ela? Toda a chance de recuperação da área foliar que foi retirada pelo bovino e todo o período de descanso que ela precisa para se recompor, porque no final das contas quem foi desfolhada foi ela. Então é uma guerra entre o boi e o pasto, porque o boi quer comer o pasto quer correr do boi. Mas essa interação é que faz o negócio andar, e o pecuarista tem que entender isso. Então, alguns mitos da pecuária. O pasto alto é melhor. Mentira, não é. Nós acabamos de ver uma fazenda hoje que o produtor poderia ter colhido mais aquele pasto ao longo do verão, e ele viu isso daí. E agora ele está com um pasto alto, mas que não tem quase nada de nutriente para o gado dele. O que adiantou? Não adiantou nada. E pior, quando está muito alto, o gado anda no meio e tomba tudo aquilo. E pisa, e deita, e não sei o quê. Então, você vê, na soja, a gente discute de usar pulverizador aéreo, drone, não sei o quê, porque o cara não quer que a roda pise mais no pé de soja, mas o gado está pisando tudo no pasto e deitando tudo aquilo. Então, esse é um ponto fundamental. Outro mito. Isso vai pegar 99,9% dos produtores daqui da região que eu vou falar agora. Não, você tem que plantar um pasto novo e deixar ele crescer e deixar sementar para usar só no outro ano. 100%. Esse é um dos grandes mitos da pecuária nacional. Exclusivo podcast Mesa Veio. Por quê? Porque é muito simples de entender. Você acha que o cara da soja, vou usar de novo o exemplo da agricultura, ele vai plantar lá, e agora? Não vou colher não. Deixa cair tudo no chão, que daí o outro ano eu vejo. Mas por que você faz isso? A ideia, sabe o que era? Que antigamente, quando se desmatava e enlerava e botava fogo, não sei o quê, jogava semente de capim e deixava aquilo tramar tudo por meio daqueles paus, não sei o quê, depois o cara jogava fogo. E aí aquilo com o pasto seco, não sei o quê, já queimava tudo o resto que tinha para queimar,
e aí o pasto vinha de novo. Mas isso aí nós estamos 200 anos atrasado. Aquela semente que você deixou sementar, se o teu pasto está bem formado, ela não tem chance nenhuma de germinar. E você deixou durante um ciclo inteiro de produção sem colher o pasto. Teve um rapaz aqui que eu andei com ele ontem, eu fiz uma conta para ele, mas por que você fez isso? Ah, porque todo mundo fala para eu fazer. Sim, mas se mandaram você pular de uma ponte, então você vai. Não. Ah, mas como é que é isso aí? Ele me perguntou. É simples, eu fiz uma conta para ele, Danilo. Ele deixou de faturar 135 mil reais na área dele só nesse verão. Agora eu te pergunto, 135 pau faz diferença ou não? Para mim faz. Entendeu? Por simples fato de que alguém falou que tem que deixar. Então, se a minha vinda aqui, hoje, servir para que pelo menos uma pessoa que está ouvindo aqui não deixar o pasto sementar para um outro ano, eu ganhei a viagem. Porque isso não faz o menor sentido, né? Então, olha a quantidade de erro que nós estamos falando e que na cabeça das pessoas isso faz a diferença, né? Então, não. Se eu tenho um período curto de crescimento, aqui é curto de crescimento. Se o meu período de crescimento é curto, a minha janela, pelo amor de Deus, eu tenho que colher rápido esse pasto. Eu tenho que ser intensivo nesse pasto. E essa área sua, que for mais intensiva, 5% da fazenda, 3%, 1%, essa área vai liberar outros hectares fora dela que você aí vai fazer essa reserva para o teu período seco. Agora, você não faz isso, joga o gado, como é que quando joga no mato lá na larga? Na solta. Na solta. Então, joga na solta e o outro que está crescendo não tem gado. Ou seja, nós não temos mais nada em lugar nenhum. E quando tem pasto, tem que tirar o gado da solta, que vem lá, sabe lá como, que do jeito que eu vi que não vinha muito legal, mas estava vivo, e vem jogar para comer um monte de palito de dente, mas não faz sentido isso. Então a gente tem que fazer o quê? Usar melhor o pasto num período menor, mais frequente e mais intenso, liberando essas áreas para que no inverno, ou no período seco, no caso, você tenha recurso forrageiro. Se você que está ouvindo isso acha difícil, eu vou dar só um exemplo. Eu morei em Montana, nos Estados Unidos. Quem não sabe, dá um Google. Agora é fácil de falar, né? Dá um Google aí, bota Montana, Estados Unidos e bota imagem. Só isso, no Google. Ou bota gado, Montana, Estados Unidos e bota em imagem. 6 meses de neve, menos 36 graus à noite, menos 15 durante o dia, 6 meses de neve, 1 mês para derreter aquela porcaria, vira um barro desgraçado, e 1 mês, no mínimo, para ter pasto de novo. Já foram 8, cara. De 12. Então o cidadão tem que, em 4 meses, trabalhar para 12. Agora eu te falo, você tem problema em Guanambi ou o cara lá em Montana? Entendeu? E o cara lá tá trabalhando bem, com índices altos e tudo mais. Aqui no inferno, você trabalhar a menos 32 graus. Eu tinha vaca, que a gente tinha uma parceria, que o bicho não tinha orelha nem rabo, porque congelava e caía. Então, se você acha na tua propriedade que você tem problema com um lugar desse, com fertilidade alta, que eu sei que tem restrição de clima, que é a chuva, mas tem tecnologia para isso. Não é dinheiro, é tecnologia. Conhecimento é tecnologia. E por que nós não vamos mudar isso aí? Por que tem 3, 4, 5, 10 pessoas que estão fazendo um trabalho sensacional? Eu conheci 2. Mas também lá na fazenda do fulano? Mas por quê? Ele veio de Marte? Esse cara está usando o recurso e o conhecimento e aplicando na propriedade dele, né? E isso serve para todo mundo. Agora, se você não é profissional, você, isso aqui não é para mim. Isso aí que o Felipe está falando, eu não acredito. Aí não funciona desse jeito. Eu te garanto, que não vai demorar muito, você vai estar fora desse negócio. O país engole o produtor hoje que é ineficiente. Ele vai sair do negócio. Se o negócio dele não está bem, o filho que está do lado... Você não está sempre olhando teu pai? O filho está sempre cuidando do pai. Mas ele está vendo todo dia que o pai está reclamando que a fazenda é uma porcaria, ué. O que está na cabeça dele? Eu não quero isso aqui para mim, não.
eu vou para a cidade, vou fazer outra coisa. E esse negócio não tem sustentação. Agora, se é um moleque que tá na fazenda, tá vendo o pai aqui, ó, e produção, e tá indo bem e tal, ele fala, opa, pera um pouquinho, meu pai é meu ídolo, eu quero fazer isso aqui igual com ele, e, inclusive eu quero aproveitar para fazer junto dele um período, né? Sucessão, porque isso é um outro ponto, né? Uma coisa é sucessão, a outra é herdeiro. Herdeiro é uma coisa, sucessor é outro. Né? Herdar todo mundo vai. E se você tá ouvindo aqui, você tem um irmão, você tem um sócio, né? Bom, a primeira é que tudo deve começar pelo começo. E se você pular a etapa, o negócio é muito sério. Então vamos dizer, tudo começa por uma análise de solo. Eu preciso entender aonde que eu estou andando. Eu preciso entender a minha propriedade. Análise de solo, quando você tem um problema e vai no médico, ele te pede o quê? Ele te pede um exame. E você vai lá coletar o sangue, ou seja, vamos coletar o solo, e depois do resultado pronto, resultado da coleta de solo, eu vou levar para o médico, para ele fazer uma análise. Eu vou levar para um agrônomo para fazer uma análise daquilo que tinha ali. Essa análise de solo vai me dar o parâmetro das coisas que a gente precisa ou não corrigir. Ou não. Por quê? Tem algumas regiões, até aqui no município, que não precisa de calcário, que eu já vi. Ah, então eu estou no céu, não precisa de calcário, não precisa de mais nada. Não, mentira. Estou falando de uma condição. O calcário é importante para a gente poder fazer a correção da acidez e também fazer a precipitação de alumínio. A gente não quer alumínio disponível para a planta. Alumínio para a raiz é tóxico. Ela não quer saber disso. Ela quer saber de outros nutrientes que vão fazer ela crescer. E esse alumínio, ele ocupa um espaço ali no teu carrinho de supermercado. Então, no teu carrinho de supermercado, você só quer comprar coisa boa. Você não quer comprar uma coisa ruim. Essa coisa ruim você tem que arrancar fora. No carrinho do solo tem alumínio. A planta não quer carregar esse alumínio para casa dela. Ela não quer comer esse alumínio. Então esse é um ponto fundamental. O calcário faz isso. Só que existe um erro aqui absurdamente grande e recorrente em muitos locais. Quando se faz uma correção com calcário, muita gente planta em seguida o pasto com fósforo. E se você usa fósforo, fosfatagem muito perto do calcário, você praticamente indisponibiliza esse fósforo que você colocou. Porque a gente precisa de uma reação prévia do calcário antes no solo, para que depois esse solo corrigido com o calcário receba esse fósforo. Então esse é um ponto fundamental. E tem muita gente que erra por aí. Ah, mas o adubei não funcionou. Claro, você colocou junto do calcário, não vai funcionar mesmo. Ele está indisponível. Potássio. É importante potássio, porque o potássio é um dos preponderantes de crescimento muito grande, para crescimento de grão, para o sistema radicular também e tal, e ele potencializa muito o crescimento. E não adianta nada usar ureia ou adubação nitrogenada, que seja, se as outras coisas não estão corrigidas. Não adianta nada. Ah, mas não funcionou direito, claro, porque o resto não estava certo. Então tudo tem uma sequência. E o gesso, que eu vi ali na tua casa, um monte lá, hoje à tarde, o que o gesso faz? O gesso ele tem uma mobilidade muito grande. E como ele tem uma mobilidade grande, eu consigo colocar cálcio em profundidade. Ele consegue percolar no solo. Principalmente em solos, acho que na maior parte da região aqui, são solos mais arenosos, né, Rubem? Arginoso. Mas aonde tem areia, ele vai andar mais. Mas, de qualquer jeito, tem nas duas situações, funciona. Quando você coloca cálcio em profundidade, quem é que vai atrás do cálcio? A raiz. E se o cálcio está descendo em profundidade, a raiz está indo em profundidade, tá certo ou não? Ele está indo atrás lá. Quando o sistema radicular é muito profundo, o que tem lá embaixo? Umidade. Então, quando você tem gesso e cálcio em profundidade, provavelmente eu chamo o gesso de uma irrigação branca. Porque é um jeito de você buscar água no subsolo com a própria planta trabalhando por si. Então, só que é, de novo, calcário, corrige a acidez, precipita alumínio, faz a correção depois lá na frente de fósforo ou no plantio, potássio e o gesso eu tenho certeza que pode ser um grande condicionador nessa condição aqui para vocês nessa região. Uma vez que você faz a calagem do solo, é necessário um determinado tempo para que essa calagem vai reagir ali no solo, não é isso?
Então, qual seria o tempo que o produtor teria que esperar para depois fosfatar esse solo? Porque para não dar esse conflito entre a fosfatagem e a calagem. O tempo, ele é não só cronológico, mas nós temos que ter chuva no meio aí. O que vai fazer esse calcário reagir no solo é a água. Eu preciso da água para fazer isso daí. Então, eu tenho que deixar tudo pronto antes do começo da chuva. Então, quando que começa a chover aqui? Mais ou menos. Outubro, mais ou menos. Então, em setembro, em agosto, eu tenho que estar com as minhas áreas já calcareadas. Essa área especificamente que você vai querer trabalhar com correção, né? Por quê? Porque a hora que começar a chuva, você não vai atrás de coletar solo, fazer análise quando começou. Não. A hora que começar a chuva, já tem que estar no chão, né? Então, eu fiz um planejamento da minha atividade antes. E aí, eu fiz a coleta antes, fiz a análise antes, eu comprei o calcário antes, eu joguei antes, e aí pode vir a chuva. Se você tiver chuvas consideráveis, vamos dizer assim, pelo menos uns 60, 80 milímetros de chuva depois desse calcário, se você esperar uns 40 dias depois, aí que vai dar bem na janela do plantio, não vai ter problema nada da aplicação desse fósforo no plantio. Mas, se tudo... Ah, mas eu joguei 4 meses antes e depois eu botei o fósforo depois por cima, não choveu, né? Não adianta. É mesmo? Você quer tomar Nescau sem botar o leite? Não vai reagir, né? É a mesma coisa. Tem uma frase do professor Felipe que diz assim: tem que fazer diferente, porque cabeça e bunda de minhoca é tudo igual. Tudo igual. Rubinho, inédito. O que você tem para dizer? Cara. Menino do algodão. Do Rio. Eu só tenho a agradecer, cara, porque não é só técnica, não é só teoria, é a prática, é a vivência. O cara traz pra gente experiência do que ele tá passando lá e ele fala, não vai por aqui que vai dar errado, vamos por ali que vai ser mais fácil. Ou, arrisca aí, se você tem capacidade de arriscar, arrisca aí então, vamos testar, vamos experimentar. Mas fala com muita capacidade do que está falando, muita certeza. E aí isso passa uma confiança e a palavra de ordem é confiança, né? É isso. Para encerrar nosso bate-papo aqui, infelizmente, né? Felipe, como o senhor gostaria de ser lembrado pelas próximas gerações? E a pergunta, para sintetizar, é: sua biografia já está completa? Nunca tá. Todo dia ela nasce e renasce, né? A gente vê isso na criação dos filhos, né? Essa biografia nunca tá pronta. Tem muita coisa para desenhar. Mas o que o Rubens falou, que eu acho que é super importante, cara, e ele tem isso aí, né? É o seguinte, eu vou fazer. Porque não adianta nada também a gente conversar e não ter atitude. Não sei, entendeu? Então, isso quando você falou de que não é só isso que fala, não sei o que, é ir lá e executar, nós fizemos isso a vida inteira. Eu já errei demais, já fiz muita besteira. Por quê? Por falta de conhecimento. Só que hoje não tem desculpa, né? Eu não sabia. Sabia. Se você não sabe mexer na internet, seu neto sabe, seu filho sabe. A informação está disponível. O que a gente tem feito é democratizado a informação. É isso que a gente tem falado. Nós estamos fazendo com que a informação chegue ao produtor. É isso. Né? E usar essa informação. Então, com relação a que você disse de biografia, eu comprei um sonho da professora Janaína, que é minha parceira. Ela é professora na Universidade Federal do São João del Rei. E ela tem um negócio que eu nunca tinha parado para pensar. Ela falou assim, o meu maior sonho é que não tenha nenhum hectare de pastagem degradada no Brasil. Isso é muito sério. Esse sonho dessa mulher é muito sério. E aí você fala assim, pô, cara, mas eu não tinha pensado nisso. E nós estamos aqui para isso. Que não tem cabimento eu andar numa propriedade, numa região, e tá degradando o negócio. A gente vê, nós não podemos mais passar por isso. Eu comprei esse sonho, junto com ela.
né? E por isso que essa biografia ela não tá pronta, porque ela não vai ficar até o dia que a gente conseguir levar cada vez mais conhecimento para as pessoas. Entendeu? E não é demagogia. Cada vez que você faz uma venda, pode ser de qualquer coisa, você está salvando uma pessoa. Eu acredito muito nisso. Então, de novo, se alguma pessoa daqui mudar o manejo da propriedade dele amanhã, ou para o próximo ano, nós salvamos essa pessoa. Mas não é porque eu sou a última bolacha do pacote. Não é isso. É porque é assim que o negócio funciona. E o que a gente quer é que o agronegócio, no caso especificamente nosso da pecuária, ele seja cada vez mais para frente, mais forte. Ele tem condição de ser, né? Cada vez mais... Porque senão, sabe o que vai acontecer? Eu vou depender só de preço. E a hora que você depende só de preço, você está vendendo um negócio que não é você que coloca o preço na venda. Você é comprado pelo que o mercado te oferece. É diferente. São poucas coisas no agronegócio que você bota preço. Mel talvez você coloque. O feno que eu fazia, eu colocava o preço porque não tinha. Mas soja, milho, boi, não sei o que, você não bota preço nisso daí. Então, se você tiver que depender só de preço, você está na lama, você vai sair do negócio. Como é que eu resolvo? Produzindo mais dentro da minha área. Aí o preço, se cair, bueno, caiu, mas eu estou produzindo muito dentro da minha casa. Então, esse é um recado que eu queria deixar. Vocês são de parabéns por divulgar as pessoas. Por quê? Porque a gente vai passar e o negócio vai ficar. Né? A propriedade que a gente visitou hoje, de pessoas sensacionais, né, do seu Plínio, as pessoas vão passar, os filhos vão passar. Um abraço, Plínio Moura. E eu ainda, Felipe Moura, eu descobri, eu quero até, tomara que ele seja meu parente. mas as pessoas vão passar e o negócio vai ficar. Né? Então a gente tem que ter isso daí. Eu acho que vocês estão de parabéns de trazer as pessoas. Isso faz muita diferença. Entendeu? Então, quando você exercita a gratidão, vocês estão falando de gratidão, bom, obrigado por ser meu amigo, não tem nada mais do que grato do que isso, né? Então, eu passei aqui, não conhecia vocês, claro, o Rubinho, mas eu já posso agradecer, porque a gente já teve esse convívio, obrigado por você ser meu amigo. E a principal, né, que todo mundo me conhece, a gente se vê pelo campo. Felipe Moura, por fim, quais são as palavras-chaves para o agro Brasil assumir o seu protagonismo na produção de alimento e na garantia da paz mundial? Quando você está envolvido na produção, tem muita coisa que você gostaria de ideal, né? Só que o ideal e novas coisas só acontecem se você estiver ganhando dinheiro. Não tem nenhuma ideologia que vai conseguir suplantar prejuízo numa propriedade. Então, primeira coisa, faça certo e faça o simples. Mas faça. Essa é a primeira coisa. A segunda, a gente só precisa de uma coisa para ser cada vez mais pujante. Só não atrapalha a gente, cara. Só deixa fluir. É muito mais fácil. Só não atrapalhar. Né? Que a gente sabe fazer. Sem ninguém atrapalhar, a gente sabe fazer. E a partir do momento que tem muito volume, eu sempre bato numa coisa. O Brasil tem que bater no peito e falar o seguinte: tais países, não precisamos falar, porque nós temos vários clientes, compram do Brasil. Mas será que não está na hora da gente falar assim que nós é que somos os vendedores? Uma coisa é você falar que você vai vir comprar de mim. A outra é eu falar que eu é que estou te vendendo. E quando eu falo isso, significa que eu estou me impondo no mercado. E nós temos condição de fazer isso. Nós não podemos se mexer por qualquer coisa, ser o maior produtor de alguma coisa. Quer comprar? Senta aqui, vamos falar comigo. E aí, isso vai melhorar cada vez mais quando você coloca mais qualidade, mais certificação, mais tecnologia dentro do seu produto. Quando você empacota isso, o seu cliente vai falar assim: beleza, é isso aí que eu quero. Mas nós precisamos se impor também no mercado. Sim, a gente ouve muito, cara. E o pessoal, eu acho muito legal. Aqui todo mundo vai entender porque é do interior, né? Sempre tem alguma coisa, cara. Alguma coisa que teu avô falava, alguma paródia. Eu acho super bacana, porque às vezes você consegue compilar numa frase alguma coisa, de uma brincadeira, você traz para um negócio muito legal, né? Então,
O interior de São Paulo é cheio de paródia, cheio dessas coisas, cheio de falar, né? Então eu lembro um tio meu falava muito, você está conhecendo uma nova pessoa, fica tranquilo que boi branco anda com boi branco. Então, ou seja, anda com os seus pares, né? Então tem muita coisa bacana, eu acho que é tão legal. Mas a gente ouve isso todo dia, você pode ver. Sempre tem alguém que te fala alguma coisa interessante aí. E uma coisa legal, que eu falei agora à tarde lá no Plínio, e eu sempre lembro disso. Eu tinha um professor que falava assim, ó, todo dia você tem que aprender uma coisa. Se você não aprendeu uma coisa naquele dia, você perdeu aquele dia. É impressionante que ele me falou isso uma vez e eu acordo todo dia com isso na cabeça. Então acho que é importante ser. E pode ser qualquer coisa, né, Danilo? Qualquer coisa. O jeito do microfone, como você carrega seu celular, o jeito de botar o cinto, não sei eu, entendeu? Mas é isso aí. Mas eu sou muito grato, parabéns. E esse cara aqui, o Rubinho, é muito louco isso, né? Porque a gente se conheceu pelo iPhone. No meu era o iPhone, isso eu não sei qual que você tem. E aí você vai tendo sinergia. Esse negócio de boi branco com boi branco é isso. Sinergia com as pessoas é a coisa mais importante que tem. E é engraçado como eu acredito muito na vibe dos negócios, sabe? Na energia do negócio. Eu acredito muito nisso. As coisas vão bem pra frente quando tem energia. Quando tem ranço, cara, você pode conversar com quem você quiser que o negócio não vai andar. E aí nós nos conhecemos assim, né? A gente se fala toda semana, né? E uma coisa que eu gostei muito, que eu vi aqui, esse cara, ele faz. Não tem... eu fui... Não, tá ali. Você pega o carro, você vai ali na propriedade dele e tal. Simples, redondinho, funcionando, tudo limpinho. E foi, né? Então, é só... O que ele faz é fazer o simples. Mas tá fazendo, né? Com arroz bem temperado. Fica mais legal. Olha, eu não sei o que Delvan Ribeiro vai dizer, não sei, não faço a menor ideia, mas o que eu tenho para dizer é o seguinte: sei de que nada sei, como disse o filósofo. Exatamente. Porque hoje o nível foi demais. Eu tô assim, perplexo. Eu quero agradecer, Danilo, por essa oportunidade de compor essa mesa tão rica, né, na presença aqui do Rubinho, do nosso mestre professor Felipe Moura, né, nosso amigo Hélio, você. Então, hoje foi um dia de grande aprendizado. Me senti aqui numa faculdade mesmo, de agronomia, enfim. E aproveitando o raciocínio do nosso professor Felipe, quando ele disse que o tempo vai passar, a propriedade vai passar, né? O gestor vai passar, mas a propriedade continua, a atividade vai ficar, não é isso? Nós, como seres humanos, nós temos que entender, nós somos finitos, o ser humano é finito, mas a humanidade continua. E nós temos que evoluir a cada dia. E não é diferente do nosso negócio. Nós temos que evoluir, nós temos que agir, ter atitude, não é isso? Cada dia dar o nosso melhor. E com isso nós vamos evoluir e certamente nós vamos deixar um legado, uma história que vai servir realmente para enriquecer, né, e fazer um bem-estar e a felicidade, a satisfação e a realização de muita gente. Legal. Você precisa ver se você quer ser essa metamorfose ambulante ou ter a velha opinião formada sobre tudo, né? Então, ou a gente vai para frente e muda e toca direito, ou você vai ficar igual todo mundo. Então não é. E sempre nesse ponto, né? Fazendo simples. É o que o Rio falou, feijão com arroz bem temperado, Mas o Felipe falou, mas faz. Não é isso? E se não é gastando muito, não. É com funcionalidade e eficiência. E se você não sabe, busca quem saiba. Nessa cidade tem técnicos, nem conheço, mas eu tenho certeza que tem técnicos que podem te ajudar. Busquem essas pessoas. Não, busquem essas pessoas. Não, eu não estou aqui, mas busquem. Rubinho. O Rubinho, esse é. Sabe, em alguma ocasião já ouvi o filósofo lá, o Portela, né? O Mário Portela. Esse. Mário Portela. Ele dizia o seguinte: o caminho da felicidade, da realização, é fazer o que se sabe, ou melhor, ensinar o que se sabe, fazer o que se ensina e perguntar o que se ignora. Ou seja, humildade acima de tudo. Quando você pergunta o que você não sabe, o resultado é ficar o melhor possível. E o último sócio que eu tive a oportunidade de trabalhar com o seu Alexandre Senac, um grande empresário do ramo de tintas do Brasil, ele fala o seguinte: você não necessariamente faz aquilo que você queria, mas você tem que amar aquilo que você faz bem feito. Então, porque né? A tua prima, né? A Maria Luísa, Isso.
Ela é dentista, cara. Mas ela não é dentista. Ela é CEO de uma indústria Céu aberto. a céu aberto. Essa menina é fora da média, mas ela buscou o conhecimento que ela tinha, né? Então, se você não sabe, tenha a humildade de falar, opa, eu não sei, mas eu vou procurar alguém na minha cidade que sabe me ajudar. E é tocar para frente. A você que nos assistiu, que nos acompanhou pelos meios de comunicação, pelas plataformas digitais, conteúdo novo, episódio novo, todas as sextas-feiras. Se inscreva em nosso canal no YouTube, ative o sino das notificações. Também começa a seguir aí o nosso podcast Mesa Verde lá no Spotify e fique por dentro de todo o conteúdo que aqui exibimos todas as semanas e hoje superou. Eu quero aqui encerrar de uma forma especial dizendo ao nosso querido convidado: no sertão, a vida é dura, mas é cheia de beleza. É fértil na agricultura e de tudo tem na mesa. Aqui é berço da cultura e no pote a água pura tem sabor de natureza. E como diz o nosso convidado, o professor Felipe Moura, a gente se vê pelo campo. Obrigado por ser meu amigo. A todos os nossos internautas, a todos os nossos haters, a todos os nossos telespectadores, ouvintes, muito obrigado, gratidão mesmo. Compartilha isso com o mundo inteiro. Em nome de Madeireira Guanambi, Nelore e RJ, encerramos aqui o nosso 6º episódio. Eu sou Danilo Bianfeld e volto na próxima semana. Até a próxima, meu muito obrigado, até sempre. Fui! Você acabou de ouvir